Reencarnação existe? Eu tive outras experiências antes dessa minha vida? Quando eu morrer, eu terei oportunidade de nascer de novo em outros corpos? Reencarnação é o tema do programa de hoje. Reencarnação. A crença de que antes dessa vida, nós vivemos outras vidas nesse planeta. E da mesma maneira, nós viveremos novas vidas, novas experiências depois dessa. A reencarnação, ela já foi objeto de estudo de vários cientistas. E nós vamos trazer hoje livros para quem quer conhecer um pouco mais sobre esse fato da vida. No final do século XIX, um grande estudioso chamado Gabriel Delany, ele se propôs a conhecer, investigar e principalmente fazer experiências que comprovassem a existência da reencarnação. O fruto desse trabalho é o livro A Reencarnação. O Gabriel Delany, ele foi contemporâneo do Allan Kardec, que codificou a doutrina espírita. Inclusive, o pai do Gabriel era muito amigo do Allan Kardec e a mãe do Gabriel ajudou na codificação das obras espíritas. Nesse livro, ele descreve com muitos detalhes centenas de casos que ao longo de muitos anos ele catalogou. Ele inclusive descreve experiências conduzidas por grandes cientistas da época, como Pierre Janet, Charles Richet, de Rochas, que comprovam a existência de vidas anteriores. São histórias sobre pessoas de várias nacionalidades e várias idades, que envolvem temas como crianças prodígio, crianças que com pouca idade já sabiam fazer coisas que muito adulto não consegue. Por exemplo, Beethoven, que com 9 anos já conseguia tocar uma sinfonia. Eu, com 9 anos, mal conseguia pentear meu próprio cabelo. Há também relatos sobre pessoas que lembraram de vidas passadas, dando riqueza de detalhes, pessoas, circunstâncias que ninguém mais sabia e que depois foram devidamente comprovados. A reencarnação é uma obra completa para quem quer aprender, conhecer mais sobre o processo da reencarnação. Esse livro foi escrito na década de 20. Em 2002, uma outra obra, escrita por um escritor brasileiro, o Hermínio Miranda, trouxe novos fatos, novas evidências científicas sobre a existência da reencarnação, que é o livro Reencarnação e Imortalidade. Essa obra traz casos muito interessantes de reencarnação que aconteceram aqui no Brasil. Ela também faz um apanhado sobre como ao longo da história a humanidade, em diversos lugares, sempre se habituou à ideia da reencarnação. Um outro ponto muito interessante é que ele faz um paralelo entre psiquiatria e a reencarnação e como o conceito de reencarnação pode jogar luz sobre vários transtornos mentais. Uma história muito interessante narrada nesse livro é a do artista Benvenuto Cellini. Ele, ao longo de várias encarnações, se dedicou à arte. E a cada nova existência, ele relembrava das habilidades que ele tinha adquirido anteriormente e somava as habilidades que ele estava aprendendo naquele momento. Se você quiser saber sobre reencarnação, mas não tiver muito interesse sobre esses casos científicos ou sobre essas histórias, se você falar, Gabi, o que eu gosto mesmo é de um romance, temos opção para você. É o livro Ação e Reação, psicografado pelo Chico Xavier e escrito pelo espírito André Luiz. Esse livro conta a experiência do André Luiz na Mansão Paz, que era um edifício que ficava localizado no umbral, na zona trevosa próxima à Terra. Ele passou lá 3 anos estudando os processos de reencarnação. E esse livro responde muitas perguntas que várias pessoas têm. Como que eu sei que vou reencarnar? Eu escolho o que eu vou viver nessa minha vida? Quanto tempo eu demoro no mundo espiritual entre uma vida e outra? Esse livro, ele traz casos de pessoas que viveram aqui na Terra e que tiveram os compromissos que eles assumiram lá no mundo espiritual concluídos, interrompidos ou até mesmo agravados. Um dos casos desse livro que André Luiz nos conta é da senhora Poliana.
que aqui na Terra vivia numa situação de muita pobreza. André Luiz a encontra junto ao filho, que possuía deficiência tanto física quanto mental, e ela estava extremamente doente. Ele fica muito comovido em encontrar ela naquela situação, ao que Silas, que era o orientador dele, explica que aquilo ali era um resgate, ou seja, em outras existências, tanto Poliana quanto seu filho tinham abusado do poder, da riqueza, do dinheiro e estavam ali naquela encarnação resgatando os débitos que tiveram. Ou seja, eles estavam aprendendo a viver com menos e ter uma vida mais simples. Outro tópico muito interessante desse livro é que ele fala sobre um resgate coletivo. O que é um resgate coletivo? É quando várias almas que precisam passar pelo mesmo tipo de prova acabam desencarnando juntos. Nesse livro, o André Luiz tem a oportunidade de presenciar o resgate dos espíritos a 14 almas que tinham acabado de falecer num desastre de avião. Esse livro pode ser dividido em duas partes. Na primeira parte, o André Luiz estuda e acompanha casos de espíritos desencarnados que estão preparando, planejando a sua próxima encarnação. Na segunda parte, ele estuda casos de espíritos que já estão aqui na Terra, encarnados, e sobre como todos os seus amigos, os seus guias, trabalham para que eles consigam cumprir o planejamento que tinham feito antes de nascer. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado desses livros que a gente trouxe para vocês. Se você leu algum desses, comenta aqui embaixo com a hashtag Jali. Se você ficou curioso sobre algum deles, vai lê-lo, comenta com a hashtag Minha Próxima Leitura. E vamos conversar mais sobre esses livros, porque tão legal quanto lê-los é conversar com vocês. Reencarnação, questão de justiça. Quem canta essa música? Se você errou aqui no momento... Reconstruir. Eu só ouço na Cogedef. Ficou pra trás. Na verdade, é a música do André Pirola e quem canta é todo mundo. Eu vou ter que colocar na descrição.